1 Coríntios capítulo 4, eu vou ler os versos 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém. Senhor, fala conosco agora através da Tua palavra. O Senhor já falou conosco durante todo este culto, Deus. A Tua glória foi manifestada aqui neste momento, ó Pai. Aliás, não só neste culto, mas nós tivemos a oportunidade de sentir a Tua glória em cada milésimo de segundo deste dia, Senhor. E queremos também ver a glória do Senhor sendo manifesta agora na exposição da Tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos, fala comigo, fala com a igreja, fala conosco. Amém. O tema do sermão de hoje é: seja fiel para a glória de Deus. O apóstolo Paulo aqui no versículo 1, ele diz que importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. No dia que você teve um encontro com Cristo, você se tornou um ministro de Cristo. E eu quero crer que você já teve um encontro genuíno com Cristo. Como saber se eu tenho um encontro genuíno com Cristo? Você tem certeza de que se você morrer hoje, ou se Jesus voltar hoje, você vai estar no céu? Se você não tem essa certeza, você ainda não se encontrou verdadeiramente com Cristo. Mas se você tem certeza de que se Jesus Cristo voltar, e Ele vai voltar a qualquer momento, como nós cantamos hoje, Ele voltará. Ou se você partir deste mundo, se você não tem certeza de que estará no céu para sempre na presença de Deus, você ainda não teve um encontro com Cristo. Se você não tem certeza disso, hoje é o dia de você entregar a sua vida a Jesus Cristo. De você dizer a Cristo: Senhor, tem misericórdia de mim e venha ao meu encontro. Salva-me. Perdoa os meus pecados. Mas no dia que nós temos ou tivemos o nosso encontro com Jesus, Jesus tornou você e eu e a igreja dele em ministros dele. E a palavra ministro, o significado dela não é o significado que nós entendemos hoje. Quando nós pensamos no ministro, nós lembramos nos ministros lá de Brasília. Pessoas às vezes acima de outras pessoas, ou se consideram assim. Pessoas que às vezes se consideram acima da lei. Nós temos os ministros do STF da nossa nação, que se consideram em alguns momentos acima da lei. A lei da nossa nação diz que o aborto é um crime, mas os ministros dizem que o aborto até os 3 meses não é um crime. A lei da nossa nação diz que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é um crime, não é permitido na nossa nação, mas os ministros dizem que é permitido. Então, homens e mulheres, ministros e ministras, lá em Brasília, que se consideram acima da lei. Mas a Bíblia, quando fala ministro, o significado da palavra ministro não é alguém de poder político, de poder bélico, alguém mais importante do que os outros, mas o significado da palavra ministro é servo. Quando Jesus te escolheu, Adilson, quando Jesus nos escolheu, quando Jesus nos chamou, Ele nos fez servos
dele. Nós somos servos do Senhor Jesus. Nós somos escravos de Cristo. É isso que a palavra ministro significa. Um escravo, um servo de alguém. No nosso caso, nós somos servos do Senhor Jesus. Como é bom ser escravo de Cristo. Como é bom ter um Senhor como Jesus, que deu a vida por mim e por você. Como é bom ser escravo de um Deus que nos ama. Então, a palavra de Deus aqui está dizendo, olha, o que é importante para nós? O que é importante que os homens saibam a nosso respeito? Irmãos, o que você precisa ter convicção é que você é um servo de Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz também que é importante para nós que nós sejamos reconhecidos como despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra despenseiros aqui pode também ser traduzida por uma palavra mais conhecida, talvez no nosso contexto, que é a palavra mordomo. A Bíblia está dizendo que nós somos mordomos dos mistérios de Deus. E o que é um mordomo? O mordomo é alguém que recebe do seu Senhor a autoridade de cuidar de todas as coisas dentro de uma casa, dentro de uma família. O mordomo então é alguém que não tem nada, mas ele tem, pelo menos enquanto o seu Senhor lhe permite, nas suas mãos tudo que lhe é preciso, vamos dizer assim. Lembra de Potifar? Lá no livro de Êxodo, Potifar, José era mordomo na casa de Potifar. Ele disse para Potifar, olha Potifar, olha José, você tem autoridade sobre qualquer coisa aqui na minha casa, menos a minha esposa. O mordomo é isso, alguém que recebe do seu Senhor, ele não tem nada. É o nosso caso, nós não temos nada. Aquele carro bonito que está ali fora é de quem? É de Deus. Sabe por quê? Se Deus te chamar hoje, você não vai levar esse carro. Quando você nasceu, o que você trouxe? Nada. Zero. E quando você partir para a glória, o que você vai levar? Nada. Sabe por quê? Porque você é mordomo. Deus está te emprestando. Deus está colocando na sua mão. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz que Deus colocou nas nossas mãos os mistérios dele. Deus, o propósito de Deus é que o nome dele seja glorificado. Deus ama a sua glória, e não é no sentido de que ele é vaidoso, não. É porque a glória de Deus é boa. A glória de Deus é o que foi manifestada na vida do Francisco. A glória de Deus é aquilo que foi manifestada nas nossas vidas. Quando a glória de Deus é manifestada, as pessoas são transformadas, as pessoas são salvas, as pessoas são libertas. Quando o nome de Deus é glorificado, a vida do homem, da nação, de uma igreja, de uma casa é transformada. O propósito de Deus é que o nome dele seja glorificado. E Deus coloca em nossas mãos, em nossas vidas, a glória dele, para que através de mim, para que através do meu casamento, através dos filhos que eu gerar, para que através desta igreja, o nome de Deus seja glorificado na terra. Uma das maneiras de Deus ser glorificado é através da sua vida. Deus, quando te escolheu como servo, Ele não quis apenas suprir as suas necessidades. A primeira necessidade que todo homem tem é a necessidade de ser salvo dos seus pecados. É a necessidade espiritual de ganhar como presente a vida eterna.
Mas Deus não te salvou apenas porque você precisava ser salvo, mas Ele te salvou porque no dia da sua salvação, o nome dEle foi glorificado. Irmãos, nós vivemos dias em que as igrejas têm pregado, algumas igrejas, e eu quero acreditar que poucas igrejas, a grande maioria não está assim. Mas nós vivemos dias em que algumas igrejas têm pregado um falso evangelho. É o evangelho da vaidade. É o evangelho que diz que Deus existe para suprir as nossas necessidades. Não, senhores, Deus existe para que o nome dEle seja glorificado através das nossas vidas. Deus não faz o que faz porque nós somos pessoas mimadas e Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, Ele te cura, Ele te liberta, Ele te salva, Ele restaura, para a glória do nome dEle. Você é um instrumento de glória nas mãos de Deus. Mas às vezes, algumas barreiras são colocadas e nos impedem de sermos um instrumento de glória nas mãos de Deus. Uma barreira, por exemplo, é o nosso pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado não glorifica o nome de Deus. Uma vida de pecados, uma vida sem arrependimento, uma vida onde nós não mudamos de vida, de acordo com a palavra de Deus, não glorifica o nome de Deus. O pecado, ele endurece o nosso coração, de tal forma que o nome de Deus não é glorificado através das nossas vidas, porque nós não queremos mais estudar as Escrituras, viver as Escrituras, praticar as Escrituras, pregar a palavra de Deus. Quando nós estamos numa vida de pecado, o nome de Deus não é glorificado porque nós deixamos de ter comunhão com Ele, não por causa dEle, mas por causa da dureza do nosso coração. Nós não oramos mais. Quantas vezes nós estamos fazendo orações mecânicas, automáticas, ou nem mais oramos? O pecado, ele endurece o nosso coração. O pecado, ele endurece o nosso coração de tal ponto que nós podemos ser enganados pela mentira do pecado, e eu posso achar que por estar aqui na frente, mas em pecado, ou por ser um professor de escola dominical, um líder de grupo de pastoreio, um membro do conselho, está trabalhando para Deus, mas eu posso estar fazendo tudo isso de coração duro, sem vida com Deus, não para a glória de Deus, com motivações erradas, com motivações pecaminosas. Como vivermos para a glória de Deus? Sendo fiéis. Apesar do pecado, seja fiel a Deus. Para vivermos para a glória de Deus, temos que lutar contra o nosso pecado, irmãos. Pecado é uma luta diária. É por isso que nós precisamos da Bíblia todos os dias. Nós precisamos orar todos os dias. Nós precisamos do enchimento do Espírito Santo todos os dias. Quem tomou banho ontem aqui? Levanta a mão. E você já tomou banho hoje? Quem toma banho só uma vez por semana aqui? Luta contra o pecado. Vida com Deus é igual banho, é todo dia. Todo dia nós temos que buscar a Deus, a glória de Deus que nos foi revelada ontem. Hoje já Deus tem coisas novas para nós. Então comece o seu dia orando, dizendo: Senhor, enche-me com teu Santo Espírito, que o Espírito Santo do Senhor me guie, que o Espírito Santo me dirija, que o Espírito Santo do Senhor controle a minha vida, que eu vença o meu pecado, mortifica a minha carne, Senhor, me ajuda, porque sozinho nós não conseguimos, mas nós temos que orar, mortificar a nossa carne.
e sermos fiéis a Deus na luta contra o pecado. Nessa missão de vivermos para a glória de Deus, além do pecado, as tribulações e as perseguições também podem nos afastar da glória de Deus. Às vezes, quando nós estamos atribulados, nós pensamos que Jesus nos abandonou. Nós pensamos como os discípulos que estavam ali no barco, quando a tempestade veio e Jesus dormia. O evangelista Lucas, ele relata que os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, no meio daquela tribulação, eles disseram: Jesus, o Senhor não se importa que pereçamos? E nós deixamos de viver para a glória de Deus em meio às tribulações. Mas a tribulação é para a glória de Deus. Até mesmo quando Deus quebra o nosso osso, como foi o testemunho do nosso irmão aqui. Até mesmo quando o barco está balançando, as tribulações, as perseguições, Deus está trabalhando e manifestando a glória de Deus na sua vida. Irmãos, não há nada que nos aconteça, não há nada que Deus faça que não seja justo, que não seja para a glória do nome dEle. Você pode sair daqui nesta noite confiando que mesmo sem você entender por que aquilo está acontecendo com você, você não tem uma explicação por que está sendo atribulado, perseguido, mas você pode cantar e louvar a Deus. Saia daqui nesta noite enfrentando as suas tribulações, cantando a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Não deixe as tribulações, as perseguições se levantarem como uma barreira na sua vida, porque você é um instrumento da glória de Deus. Você vai passar pela prova cantando. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus. Mas eu ainda identifico nas nossas vidas uma terceira barreira que nos impede de darmos glória a Deus. E essa barreira é a igreja. A igreja de Corinto, a qual essa carta foi escrita. Paulo escreve para os cristãos que moravam numa cidade chamada Corinto. O apóstolo Paulo foi quem plantou aquela igreja. O apóstolo Paulo foi o primeiro pastor daquela igreja, o plantador daquela igreja. Ele esteve ali durante algum tempo pregando o evangelho. E Deus disse a Paulo: Paulo, não desanime, porque eu tenho muitos eleitos aqui na cidade de Corinto. Diante das dificuldades que ele enfrentava. E realmente, os eleitos foram alcançados, a igreja floresceu. E depois de um tempo, Deus chamou o apóstolo Paulo para pregar o evangelho em outros lugares do mundo. Mas aí, naquela igreja entraram falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos crentes. E o pastor Arival, pregando aqui, ele disse que a igreja é como a lua. Lembram-se disso? A lua tem as fases aí, lua cheia, lua minguante. E eu só sei essas duas. Mas tem as fases da lua. E o pastor Arival disse: a igreja tem as suas fases. E a igreja de Corinto estava passando por uma fase difícil. O mundo entrando na igreja, o pecado entrando na igreja, o secularismo entrando na igreja, as filosofias mundanas. Os crentes de Corinto estavam valorizando mais as filosofias gregas, pagãs, do que a palavra de Deus. Eles se impressionavam com um homem que tinha boa oratória, com alguém que falava bem, a ponto de chegar a dizer assim: ó, o Paulo ele escreve bem, mas quando ele prega é igual o pastor Tiago, fraquinho. A igreja de Corinto estava passando por uma fase ruim. E a igreja de Cristo realmente passa por fases. Ali naquela igreja, nós sabemos de casos do pecado de um filho que tinha relações sexuais com a sua madrasta.
Aquela igreja tinha uma compreensão errada das Escrituras, e ela virou a Bíblia de cabeça para baixo, considerando o dom menos importante como o dom mais importante, e o mais importante como o menos importante. Aquela igreja colocou o dom de amor lá embaixo e o dom de línguas lá em cima. Ela estava vivendo uma confusão doutrinária. A Santa Ceia lá era uma bagunça. Os irmãos ficavam embriagados, alguns eram esquecidos, chegavam para participar da ceia, já tinha acabado a ceia. Eles não acreditavam na ressurreição do corpo. Eles diziam: nós não vamos ressuscitar. Morreu, acabou. Igual muitos dizem hoje. Era uma igreja que estava passando por uma fase ruim. E com certeza aquilo entristeceu o coração de Paulo. Quando a igreja está passando por uma fase ruim, isso entristece o nosso coração. Quando a igreja passa por uma fase ruim, isso faz com que a gente pense em desistir, em desanimar. Mas quando a igreja passa por uma fase ruim, continue fiel. Versículo 2: o que Deus requer de você, servo, mordomo de Deus, é que cada um de nós seja encontrado fiel. Aquela igreja estava passando uma fase ruim, mas Paulo continuou fiel ao Senhor. Mas Paulo continuou fiel ao seu ministério. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes nós estamos aqui pregando e a igreja está passando uma fase ruim. É crente andando para beber água, fazer as necessidades. É você pregando e você vê que a igreja não está recebendo a palavra de Deus. Quem está pregando, quem está dando aula, sente isso. Você faz uma festa para as mulheres e só vem homem. Acontece isso. Deus te chama para um ministério e você chega para a igreja e fala assim: eu preciso de dinheiro para fazer o meu ministério. A igreja não tem dinheiro, não quer dar dinheiro. Você precisa de pessoas para fazer aquilo que Deus te chamou e as pessoas não te apoiam. Nas minhas férias, nós fomos em uma igreja e a irmã falou uma coisa, aqui não pode fazer essa piada, mas ela falou assim: pastor, eu achei que meu marido hoje ia pregar para a família Madeira, para a família Madeira, porque só ia ter ele e os bancos da igreja. E quando isso acontece nos nossos ministérios, nós precisamos lembrar que nós não fomos chamados para ter o apoio da igreja, dos homens da igreja. Nós não fomos chamados para receber o dinheiro da igreja, mas nós fomos chamados para continuar fiéis ao Senhor. Então, se Deus nos chamou para pregar o Evangelho, nós vamos continuar sendo fiéis, mesmo que nenhum queira. Se Deus me chamou para ser líder de um grupo de pastoreio, eu vou continuar com o meu grupo de pastoreio, mesmo que ninguém da igreja queira. E se tiver eu e mais um no meu grupo de pastoreio, eu vou fazer o melhor estudo, eu vou cuidar daquela pessoa da melhor maneira, porque quando eu faço isso, o nome de Deus é glorificado. Quando eu sou fiel ao Senhor, ao chamado que Ele me deu, o nome de Deus é glorificado. Então você que está desanimado, seja fiel. Lembre-se que você foi chamado para glorificar a Deus nas coisas pequenas e nas coisas grandes, nas coisas secretas e nas coisas públicas, naquilo que ninguém está vendo você fazer. Você está lá na sua casa lavando louça, é uma bênção lavar louça. Glória a Deus, você vai lavar para a glória de Deus. Às vezes eu quero jogar a poeira para baixo do tapete lá, quando a Janaína manda eu varrer, eu falo: Senhor, tem que ser para a tua glória, então vamos varrer, passar um pano, é para a glória de Deus. Ninguém está vendo o que você está fazendo, mas você está fazendo para a glória de Deus. Você jovem, adolescente, que a sua família não é crente, quando você começar a arrumar a sua cama para a glória de Deus, a glória de Deus vai invadir a sua casa.
Lá no seu trabalho, quando você começar a trabalhar, não para o seu patrão, não porque tem alguém te vigiando, mas para a glória de Deus, as coisas vão ser diferentes. Quando nós começarmos a amarmos essa nação e orarmos por ela, para que o nome de Deus seja glorificado, o Brasil vai mudar. O Brasil vai ser um país diferente, quando a nossa motivação for a glória de Deus. Mas hoje, muitas pessoas vêm na igreja e te perguntam: o que eu vou ganhar lá? Tem cura? Tem Ferrari? Tem carro novo? O pastor lá ganha muito presente da igreja. Uma vez me perguntaram: pastor, o senhor ganha muito presente? Porque o apóstolo lá da minha igreja sai com carretas de presentes lá da igreja. Eu falei: meu irmão, eu ganho muito presente, mas nem tanto. Uma vez por ano eu ganho, no dia do pastor. Ganho muita couve do presbítero Euquias, toda semana. A bênção. Mas nós não estamos aqui para ganhar nada de ninguém. Nós estamos aqui para servir. Nós não estamos aqui para o pessoal nos dar bom dia ou não. Se deu, beleza. Se não deu, louvado seja Deus. Você fala assim: Deus abençoe esse mal educado. Glorifica o teu nome na vida dele. Nós existimos para a glória de Deus. E a glória de Deus se revelará nas nossas vidas de uma maneira sobrenatural. Assim como no passado, a glória de Deus era revelada de maneira sobrenatural, através da sarça ardente, através de revelações, visões. A glória de Deus também é revelada de maneira sobrenatural nos nossos dias. E a maneira sobrenatural que Deus se revela a glória dele através da palavra dele. Você quer fazer a mesma oração que Moisés fez, quando Moisés orou: Senhor, mostra-me a tua glória. Você quer ver a glória de Deus? Está aqui, revelada nas Escrituras. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, viva a Bíblia, pregue a Bíblia, e você verá a glória de Deus manifestada na sua vida. A glória de Deus é revelada, e a Bíblia é um livro sobrenatural. Esse livro aqui, ele tem mais de 5.000 anos que ele começou a ser escrito, e ele é mais atual do que o jornal do Fantástico hoje. Ele fala aos nossos corações, de tal maneira que, mesmo sendo escrito há tantos milênios, ele é atual. Esse livro é sobrenatural porque os céus, a terra, o mundo como nós o conhecemos irá passar, mas esse livro não passará. Já tentaram destruir este livro já foi proibido de ser lido, e ainda hoje é proibido de ser lido em alguns países. Os comunistas destruíam a Bíblia, proibiam a entrada da Bíblia nos seus países, mas os comunistas passaram, mas a palavra de Deus permanece, porque a palavra de Deus, a glória de Deus está revelada nas Escrituras. Se você quer conhecer a glória de Deus, conheça as Escrituras, coma as Escrituras, todo dia, todo dia. Se você tomar banho e se lembrar que você não leu a Escritura, eu vou dormir fedendo, mas eu vou ler as Escrituras. Se é o único tempo que você tem, eu tomo banho ou eu leio a Bíblia, vai ler a Bíblia. Mas dá tempo de fazer tudo, viu, irmãos? Dá tempo de fazer tudo. A glória de Deus é manifesta na vida do homem através de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em João 17. João capítulo 17, versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um,
como nós o somos. A glória de Deus, irmãos, é revelada através de Cristo. Se você quer conhecer a glória de Deus, se você quer ver a glória de Deus revelada em sua vida, conheça Jesus. Tenha intimidade com Jesus. Ande com Jesus Cristo. Confie em Jesus Cristo. O tema do nosso sermão é ser fiel para a glória de Deus. Eu sou infiel, irmão. Não confie em mim, não. A pessoa que está do seu lado é infiel. A pessoa que dorme com você, o seu cônjuge, é infiel. Mas existe um que é fiel. É Jesus. Eu posso te decepcionar. Eu posso pisar na bola com você. E quando isso acontecer, se não aconteceu ainda, pode anotar aí, vai acontecer. Vai ter um dia que você vai ficar chateado comigo. E não pense que você é melhor que eu não, que eu também vou me chatear com você. Mas Ele é fiel. 2 Timóteo 2,13. Abram lá e leiam todos em uma só voz. 2 Timóteo 2,13. Vamos ler juntos? Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Você pode ser infiel com Jesus, mas Ele vai continuar sendo fiel, cumprindo as promessas dEle para a sua vida. Descanse em Jesus. Entregue a sua vida a Jesus Cristo nesta noite. Se você não tem certeza da sua salvação, se você entrou aqui e quando eu te perguntei se você não tem certeza se entraria no céu hoje, peça a Jesus para te salvar. Ande com Cristo, porque você é infiel. Quem já quebrou promessa aqui? Levanta a mão. Poucas pessoas, hein? Quem já falou mentira aqui? Estou brincando. Todos nós já quebramos promessas que nós fizemos ao Senhor. Mas mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece o quê? Fiel. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta.